Feliz com Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia, ensina-nos que nós vamos atravessar por muitos vales. Ensina-nos que nós vamos caminhar por caminhos tortuosos. Ensina-nos que nós vamos andar por estradas menos simpáticas. A palavra de Deus nos ensina que nós vamos enfrentar conflitos, enfrentar guerras, enfrentar gigantes. Como é que nós podemos identificar os gigantes na nossa caminhada? A Bíblia fala de gigantes, a Bíblia fala de valentes, a Bíblia fala que nós estamos num propósito, num caminho para a vitória, mas até à vitória nós temos que vencer batalhas, temos que vencer guerras, temos que vencer gigantes, temos que vencer valentes. A Bíblia fala que há gigantes, a Bíblia fala que há valentes e a Bíblia também fala que há um maior. A Bíblia fala de gigantes. Gigantes são personagens grandes e que podem impactar e até tapar a visão do sol. Eu, pela graça de Deus, uma vez eu conheci uma pessoa que eu posso considerá-la gigante. Era muito alta. E nesta semana eu me lembrei dessa pessoa. Um irmão de São Paulo, que ele é mesmo grande. E eu, na frente dele, eu não consigo ver mais nada, porque ele é tão grande que ele tapa mesmo a visão. Gigantes são pessoas grandes. E a Bíblia fala que há gigantes, houve gigantes. Em muitas passagens da Bíblia, a Bíblia fala que há gigantes. Nós podíamos ler muitos versículos, muitos textos da Bíblia em que há gigantes. E, por norma, os gigantes são personagens valentes, fortes, bem constituídos. E neste momento eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como nós vamos vencer os gigantes? Primeiro nós temos que saber identificar quem são eles. Mas como é que nós podemos vencer os gigantes invisíveis se nós não conseguimos vencer aqueles que são visíveis? A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, na maior parte do tempo, é contra gigantes visíveis. Mas se nós não conseguirmos ganhar a vitória no campo espiritual, muito dificilmente iremos ganhar no campo visível. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Jeremias capítulo 12. E neste texto que nós vamos ler, nós vamos ver níveis de conflito, níveis de guerra e, supostamente, níveis de vitória. Jeremias 12, vamos ler o verso 5. Há várias traduções
traduções. Eu vou ler numa tradução muito atual, mas os irmãos vão acompanhar e vão ver que faz sentido. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Estamos a falar de vários níveis daquilo que nós vamos enfrentar no dia a dia, hora após hora, momento após momento. Primeiro fala na competição, ou na guerra, ou no conflito com cavalos. Os homens é coisa visível. Nós olhamos para nós, uns aos outros. E depois ele diz, competir com cavalos. Que depois de nós olharmos uns para os outros, nós somos desafiados a olhar para coisas maiores. Para coisas mais difíceis. E depois, no final do texto, fala sobre os matagais junto ao Jordão, que representa ainda desafios ainda mais difíceis, ainda mais perigosos. Gigantes e valentes tentam sempre aparecer na nossa história. Gigantes e valentes vão sempre aparecer na nossa história. Vamos citar só alguns gigantes que aparecem na nossa história, na nossa vida. A dúvida. Sempre estamos a duvidar de alguma coisa. Será que é verdade? A dúvida que vem desde o início, desde o Éden. Será que é assim que, como Deus disse? Será? A dúvida. Depois outro gigante é o medo. Depois da dúvida vem o medo. O medo que provoca hesitações, e estas hesitações provocam paralisia. Nós com medo não nos mexemos. Ficamos parados. E porque ficamos parados por causa do medo, damos lugar às tendências, às fraquezas, às fragilidades, às debilidades. Por último, um grande gigante que eu creio que a todos assalta: o passado. O passado. Eu vou desmistificar aquilo que eu estou a dizer. O passado sempre bate a nossa porta. Falhaste aqui, falhaste ali, falhaste acolá. Coisas do passado. E porque nós demos lugar aos outros gigantes que eu já falei, de repente vem aquele que é mais forte, aquele que vai mesmo paralisar-nos, o passado. Tudo aquilo que eu estou a falar são coisas do dia a dia. Nós somos vencidos pelas provações pequenas no dia a dia. Se nós não resistirmos nas coisas pequenas, nas coisas cotidianas, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios maiores e as grandes crises no futuro. Nós vamos recordar um personagem que todos nós conhecemos. No entanto, eu vou já andar para ele, para a história dele. Quem é que se lembra do menino Davi a vencer o gigante? Quem se lembra? Porquê que ele venceu o gigante? Porque ele treinava. Antes, ele enfrentou um leão. Antes,
ele enfrentou um urso. Ele, antes de enfrentar o gigante Golias, ele ficou bem treinado com um leão e com um urso. Quando ele vence o leão e o urso, ele já não tem medo de enfrentar o gigante. Muitas vezes nós olhamos para aquele gigante, para aquele valente que se coloca à nossa frente e vamos lamentar. Por que é que só a mim acontece isto? Não lamente. Se aparece um gigante à sua frente, é para mostrar a capacidade que Deus lhe deu de vencer. Amém? Amém. Lamentos não dão vitória. Portanto, não vale a pena nós falarmos de tristezas, nem de decepções, nem de fraquezas, nem de dificuldades. Vamos falar na força do Senhor, como a irmã já disse. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, quando estiver triste, louva ao Senhor. Quando as coisas não correrem bem, louva ao Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Nós devemos cantar, falar, viver a palavra de Deus. Então nós sabemos que há gigantes que volta não volta, batem à nossa porta. Mas vamos ver. Também há valentes. A Bíblia fala de valentes. A Bíblia fala que o valente é aquele que tem coragem, braveza e intrepidez, que é forte, que é firme, vigoroso, que não é frouxo, que é sólido e resistente. Uma pessoa valente é aquela pessoa que faz para além daquilo que lhe é pedido. Para além daquilo que é medíocre. Para além daquilo que é básico. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o nosso líder, o nosso rei, o nosso Senhor é Jesus. Amém? Amém? E quando nós falamos em valentes, e agora vou novamente mencionar o personagem Davi. A Bíblia nos conta que Davi tinha valentes. Mas sabem que valentes eram estes? Eram homens sem sucesso na sociedade de então. Eram homens fracassados. Eram homens colocados à margem. No entanto, a Bíblia diz que eles eram os valentes de Davi. Quantas vezes você já se sentiu em baixo, desprezado, colocado à parte? A Bíblia diz que quando você se sente fraco, então aí é forte. Amém. A Bíblia fala que há gigantes, mas também fala que há valentes. Ninguém, palavras do Senhor Jesus, ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará toda a casa. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estão seguros, mas quando sobrevier o outro, mais valente do que ele, e o vencer, tira toda a armadura em que confiava e reparte todos os seus despojos. Então nós encontramos aqui dois tipos de valentes. Os valentes que vêm dos gigantes, que são fortes e que vêm para destruir todo o propósito de Deus na nossa vida.
Mas a Bíblia também diz que nós, em Jesus, também somos valentes. Amém? E por isso, o terceiro ponto que eu quero mencionar aqui nesta manhã. Quem é que quer saber quem é o maior na sua vida? A Bíblia diz que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Certa vez, Eliseu respondeu ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor do Eliseu. Se você estiver num conflito, numa guerra, creia que consigo há um grande exército. E se duvidar, peça ao Senhor que lhe abra os olhos. Porque mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão contra nós. O maior, afinal de contas, a Bíblia diz que está em nós. Amém? O maior está em nós. Vamos todos dizer, igreja, o maior está em nós. Amém? João escreveu assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Lembram-se de eu iniciar com níveis de fé, níveis de vitória, níveis de conflito? É aqui que nós temos que descobrir. Quando bate à nossa porta os gigantes e os valentes, nós temos que confiar que o maior está em nós e são mais aqueles que estão connosco do que aqueles que estão contra nós. Por vezes, nós saímos da presença de Deus porque ignoramos ou queremos anular estas verdades. Por vezes somos roubados da presença de Deus, somos inibidos da presença de Deus, porque não acreditamos na prática que o maior, afinal de contas, está connosco. Quem é que nos separará do amor de Deus? Quem? Quem é que nos vai separar do amor de Deus? São os gigantes? São os valentes? Não! Ninguém! A sua presença, diz a Bíblia, está sempre connosco. Eu quero-vos fazer aqui uma pequena descrição. Que o Davi, quando escreveu alguns salmos, e nomeadamente o Salmo 23, Davi sabia mesmo aquilo que estava a escrever. Muitas pessoas que leem a Bíblia de uma forma figurativa. São imagens. No entanto, meus irmãos, eu quero vos dizer que quando Davi escreve o Salmo 23, e se quiserem me acompanhar, podem abrir o Salmo 23 para perceberem aquilo que eu vou dizer. Perdão. Ele começa por dizer: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome.
E continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, diz, na casa do Senhor, isto é, na presença do Senhor, por longos dias. Quando David escreve este salmo, ele está a dizer que Deus cuida de nós. Ele está a dizer que Deus dá-nos a capacidade de descansar. Ele está a dizer que Ele nos guia, que nos refresca, nos alivia, que nos protege, que nos levanta e honra, enche-nos da sua presença e manifesta a sua bondade e misericórdia. O cuidado de Deus para com o seu povo é descrito nesta narrativa, neste salmo. Como eu estava a dizer, muitas vezes nós pensamos que muitas coisas que estão escritas são imagens. Mas existe mesmo, perto de Jericó, um lugar chamado o Vale da Sombra e da Morte. Um vale extremamente perigoso. Um vale que oscila de temperatura em coisas extremas. Ou muito calor, ou muito frio. Um lugar árido, seco, tal e qual como o irmão estava a falar. E em certas partes daquele lugar do Vale da Sombra e da Morte, há lugares tão estreitos, que quando as ovelhas passavam por lá, se lhe passasse pela cabeça voltarem para trás, não conseguiam, porque não tinham como dar a volta. Um lugar extremamente perigoso. Um lugar onde os judeus, os pastores, levavam os seus rebanhos para terem outras pastagens. No entanto, tinham que combinar com os outros pastores qual a hora de passar com as ovelhas. Diz que este lugar fica a sul de Jericó, em direção ao Mar Morto, e tem cerca de 7,5 km de comprimento. As suas paredes são rochosas e atingem uma altura de 500 metros em alguns locais. E em algumas partes da estrada tem apenas 2 ou 3 metros de largura. Lugares em que são extremamente perigosos para que as ovelhas passassem. Muitas ravinas, muitas fendas, e as condições climatéricas são de muitos extremos. Durante o dia, principalmente durante o dia, era impossível atravessar porque o calor era muito forte. Por isso, só podiam passar de madrugada ou anoitecer. Perigos. Na caminhada que nós temos, há perigos, há conflitos, há guerras. Mas nós temos que saber que o maior está connosco. Diz a história que o pastor usava o seu cajado como instrumento de obrigar as ovelhas a caminhar e a saltar e se defender das fendas e dos penhascos. Muitas vezes o
pastor usa a vara, usa o cajado. Meus irmãos, não é para castigar, é para salvar. As pessoas pensam que a vara, o cajado, é para castigar. Não, é para salvar. Porque quando você dá um açoite no bebê, você não está a castigar. Está a amá-lo e está a ajudar para o futuro. Verdade? Amém. Então, como nós podemos ver, Deus o maior está sempre connosco, seja em que situação for. Vamos crer em Deus, vamos crer no maior que está connosco, vamos crer que Ele está connosco. Certa vez Deus aparece a Moisés e diz: eu serei o que serei. Nós estamos mais habituados a ouvir a expressão eu sou o que sou. No original é eu serei o que serei. Isto é, fala de que Deus será o que será sempre, em todo o momento, em toda a circunstância na nossa vida. Portanto, não vamos invalidar o poder de Deus que está em nós. Não vamos anular o poder de Deus que está em nós. Ele disse: eu serei o que serei. Quem crê nisto? Em qualquer situação que você passe, quer nos momentos mais frios, quer nos momentos mais quentes, quer no vale da sombra e da morte, onde há muitos perigos, muitas ravinas, muitos penhascos, lugares onde que você não tem hipótese de se arrepender porque não tem como voltar para trás. Deus diz, continua a dizer: eu serei o que serei. Eu serei o que serei na tua vida. Eu serei o que serei na tua vida. Era hábito as pessoas perguntarem o nome. E por isso Moisés pergunta o nome a Deus. Moisés pergunta: mas qual é o nome que eu vou dizer ao povo acerca de ti? E o mais importante do que o nome é aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Eu serei o que serei na tua vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu serei o que serei. Quem quer receber esta revelação na sua vida? Deus não te diz: bom, o meu nome é A, B ou C. Deus diz: eu serei para ti aquilo que eu determinei para tu seres. Deus tem um plano para cada um de nós, quer nós queiramos ou não. Deus traçou um plano na eternidade para cada um de nós. E graças a Deus que Deus não traçou plano mediante a minha visão, mediante a minha fé. Deus traçou um plano para cada um de nós, independentemente da idade que cada um de nós temos. Nós temos aqui as mais variadas faixas etárias. E eu digo para todas as faixas etárias: Deus tem um plano para cada um, de uma forma individual. Desde a criança mais pequenina, a Vitória, até a irmã mais usada por Deus. Sabe porquê que eu digo usada por Deus? Porque velhos são os trapos. Muita gente diz: eu sou
Não, você é mais usado, tem mais sabedoria. Ainda nos pode ensinar alguma coisa. Os velhos são os trapos. Qual é a irmã que tem mais idade aqui? Exatamente. É mais usada. Que já passou por todas estas situações da vida. E pode nos dar grandes lições. Cada um de nós, durante o tempo que vivemos, vamos enfrentar gigantes. E sabe que agora, em termos de brincadeira, os gigantes são fáceis de derrubar. Quem quer saber porque é que os gigantes são fáceis de derrubar? Quer saber? Sim? Vou passar um segredo. Eles são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que não temos como falhar. Sabe que Davi não errou e matou aquele gigante porque ele era tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha como falhar. Não é esta a percepção que muitos têm, não é? Muitos têm a percepção, é tão grande, e começam a recuar. Não é? Meu irmão, o maior está em si. Por isso é que Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E usou aquela funda ou aquela fisga, e ela era tão grande, que acertou em cheio na sua cabeça. Pum! E depois deu-lhe a maior facilidade. Que ele ainda foi lá, não vai ele ressuscitar, melhor é cortar-lhe a cabeça. Meu irmão, quando você for assaltado pelo gigante, pense, primeiro, o maior está em mim. Então o gigante, ainda bem que é gigante, eu vou acertar mesmo na cabeça. Amém? 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 Vocês creem nisto? Amém. Então vamos todos dizer. Podemos ficar de pé assim. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda não foi com força, com convicção. Se você crer, diga com convicção. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê mesmo? Crê mesmo? Então diga com força. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? O teste começa amanhã. Porque aqui é fácil. Nós temos cotovelos, estamos juntos, aqui é fácil. Amanhã, a maioria de nós vai estar separado. Ali, acolá. Então creia que o maior está em si. O maior está em si. Em qualquer situação. Veja aquela situação mais... Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. O maior está em nós.